O Bolsonaro e os ministros do Bolsonaro, teve uma entrevista do general Ramos na Veja, em que ele falou que não há possibilidade de golpe, mas que o judiciário não pode esticar a corda. Quer dizer, não há possibilidade de golpe, de intervenção militar, mas se nos provocarem, aí há. Depende do STF. Se o STF continuar investigando indo para cima, pode ter golpe. Isso é desespero. Isso é desespero porque o Bolsonaro não tem apoio das Forças Armadas. Se ele tivesse, ele não estava soltando notinha. E tem vários motivos para ele não ter apoio. Faz 2, 3 semanas eu falei muito disso aqui, porque tem gente que não acredita. O Bolsonaro, ele emitiu uma nota contra o STF, e aí passou 2 dias, ele foi almoçar com o comandante do Exército, com o comandante da Marinha e o comandante da Força Aérea Brasileira. O Bolsonaro falou sobre uma nota que ele ia emitir no mesmo dia, dali algumas horas. A nota do Bolsonaro foi pianinho, foi assim, ó, murcho, bem murcho, falando que respeita o STF, que respeita as instituições e que tem de haver união entre as instituições e entre os 3 poderes. Por quê? Que o Bolsonaro não recebeu o apoio que ele queria. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, o STF foi para cima do Bolsonaro, o TSE começou a votar a cassação da chapa do Bolsonaro. Eu até falei aqui, olha, o TSE vai votar um processo aqui, mas esse processo não tem chance de passar. E eu errei. O TSE acabou o julgamento 3-2 contra o Bolsonaro. 3-2 para continuar a investigação, para caçar a chapa dele, num processo que não tinha nada de que eu não considerava nenhuma ameaça ao bolsonarismo. Agora imagina os processos das fake news. E aí o Bolsonaro começou a voltar a atacar as instituições e ele conseguiu o apoio do Mourão. Por quê? Porque o Mourão percebeu que, caçando a chapa, o Mourão também está fora. E eles passaram a atacar as instituições. Aí o general Ramos, o Bolsonaro tentou emplacar o general Ramos como o novo comandante do Exército e tirar o Pujol, que é o que deu o cotovelo para ele. Sabe o que aconteceu? Os generais da ativa, os coronéis da ativa, os militares da ativa se rebelaram e falaram, não queremos. O general Ramos está sendo pressionado a ir para a reserva. Ir para a reserva é mais ou menos a aposentadoria de um militar. Ele está sendo pressionado a sair da ativa do Exército pelos outros militares. Esse é o tamanho do descrédito dos generais do governo Bolsonaro. Quando o Braga Neto, que é o ministro da Casa Civil, quando ele assumiu o ministério, que foi em janeiro desse ano, o governo Bolsonaro convidou todos os 18 generais da ativa para a posse dele. Só 2 compareceram. Os outros 16 não foram. Estavam todos em Brasília. Esse é o tamanho do descrédito do Bolsonaro. Aí ele tenta emplacar um novo líder do Exército, porque o atual líder deu o cotovelo para ele e na reunião de 2, 3 semanas atrás não deu apoio nenhum para ele. Ele tentou trocar, não conseguiu. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele tentou dar mais poder para o Exército para agradar o Exército, e ele fez uma portaria que depois de 70 anos, 69 anos, se eu não me engano, o Exército pode ter aviões. Para quem não sabe, os aviões são da Força Aérea Brasileira. Então, no Brasil, as Forças Armadas, a Marinha tem navios, a Marinha também tinha aviões, porque tinha um porta-aviões com uma briga. Muita gente não sabe, é uma coisa de bastidor. As Forças Armadas têm disputas internas entre si por conta de algumas coisas. Por muitos anos, décadas atrás, teve briga entre o Exército e a Aeronáutica por conta de aviões. E decidiu-se que só a Aeronáutica poderia ter aviões. O Exército pode ter helicópteros, mas não tem aviões. O Bolsonaro começou a andar muito de helicóptero ultimamente. Inclusive, ele tornou os gastos sigilosos disso. E ele fez uma portaria que o Exército pode ter aviões. O pessoal da Aeronáutica ficou bravíssimo, muito bravo, que agora eles têm que dividir os aviões com o Exército. No momento de pandemia, no momento em que as Forças Armadas estão ganhando uma verba muito menor do que nos governos petistas, no momento em que eles estão sem verba, vão ter que dividir aviões com o Exército vai ter que operar aviões, tudo mais, deu uma rebelião. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro desfez essa portaria, ele assinou, falou, vocês podem ter avião. Passou 2, 3 dias, ele assinou de novo e falou, tá revogado, vocês não podem mais ter avião. Aí começou insatisfação geral. Quando ele desfez a portaria, o pessoal do Exército ficou irritado com o Bolsonaro. Então ele conseguiu, em uma ação, ele conseguiu a rebelião de 2 poderes das Forças Armadas. Esse é o tamanho da atrapalhada do Bolsonaro. Só que tem outras coisas. O Exército tá para firmar um contrato com uma empresa americana de armas chamada Sig Sauer. E essa empresa, ela é americana, mas também é alemã. E essa empresa, ela
tem muitas ligações com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é praticamente um garoto propaganda dessa empresa no Brasil. Ele posta vídeos atirando com essa arma, tem um vídeo dele num clube de tiro, é o mesmo clube de tiro que foi frequentado pelo Adélio e pelo assassino do delegado que investigava o caso Teori Zavascki. Tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro nesse clube de tiro, e ele tá lá treinando com essa arma, falando bem da arma. E o exército não gosta, porque tem uma coisa, desde que o Brasil voltou a ter democracia, a instituição que tem, e aí quem diz não sou eu, Thiago, são as pesquisas, a instituição mais respeitada pelos brasileiros são as Forças Armadas. E aí, quando começa o Bolsonaro a falar que as Forças Armadas estão com ele, um governo tão impopular quanto o Bolsonaro, um governo golpista como o Bolsonaro, começa a falar esse tipo de coisa, as Forças Armadas pensam, peraí, nós não vamos mais ser a instituição mais bem vista pelos brasileiros. Mas, pô, Bolsonaro, seu filho é garoto propaganda da empresa, fica fazendo propaganda para a empresa, agora essa empresa ganha um contrato milionário com o exército. Pega mal. E os militares não gostaram disso. Aí vai somando uma coisa com a outra, vai somando o fato de que o Bolsonaro colocou um general no Ministério da Saúde, e esse general começou a querer não divulgar mais os números da pandemia. Uma pandemia que mata mais de 1.000 pessoas por dia, que já matou quase 50 mil brasileiros, pegou mal. Por quê? Porque fica mal pro exército, fica mal para as Forças Armadas, por ter um general ali fazendo cagada. Não pode, fica péssimo. Então a insatisfação começou a aumentar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele sabe disso. É claro que ele sabe, ele tá no meio, ele tá no olho do furacão. E aí ele vê o quê? O STF indo pra cima dele, ele vê o TSE indo pra cima dele. Aí você pensa, pô, Thiago, mas se o TSE tentar caçar a chapa, o Bolsonaro vai dar o golpe. Não vai. Sabe por quê? Tem uma coisa. Antes do TSE caçar a chapa, calma, vai demorar alguns meses. As provas todas do STF, do inquérito das fake news, vão ser compartilhadas com o TSE. Todo o esquema criminoso do Bolsonaro antes da eleição, que caçar a chapa tem que ser os crimes de antes da eleição, vai ser jogado no ventilador para todo mundo ver. Os poucos que ainda apoiam o Bolsonaro vão falar, putz, esse cara é tóxico. Tira esse cara daqui. E eu tava lendo ontem sobre essa última nota do Bolsonaro, o Mourão, ministro da Defesa, ameaçando o golpe. Os ministros do STF encararam isso como desespero, que é a minha mesma leitura. Vamos dar um empurrão para eles caírem no abismo? Curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos pra cima deles. Semana que vem vai ser pior ainda para eles e melhor ainda para nós. Vamos pra cima. Falou!